Hebreus, capítulo 1. Graças a Deus. Bom dia, Cida. Graças a Deus, gente, por essa palavra, né? Tudo que nós já pudemos caminhar o ano passado e agora a gente chegou aqui nessa parte tão incrível que é o livro de Hebreus. Vamos ler então. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E, tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Pois a qual dos anjos disse alguma vez: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Sobre os anjos ele diz: De seus anjos ele faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas sobre o Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E também diz: Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles serão destruídos, mas tu permaneces, e todos eles envelhecerão como roupa, e como um manto os enrolarás, e como roupa serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não têm fim. Mas a qual dos anjos disse alguma vez: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado de teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação? Amém. O capítulo de Hebreus, esse livro de Hebreus é interessante porque a leitura, né? A leitura, claro que tem algumas partes que a gente precisa entender, que tem explicações mais atrás, né, no Antigo Testamento, mas esse capítulo, a gente lendo aqui de Jesus Cristo, só de ler, nós já somos abençoados, né? Só de fazer uma leitura assim tão rápida e por cima, a gente já consegue receber tanto, porque a palavra de Deus é isso, é esse poder. E aqui nesse primeiro versículo, diz assim que no passado, anteriormente, Deus falou por meio dos profetas. Os profetas, quando a gente olha a vida deles, né? Eu fiquei pensando ontem e achei muito interessante que cada profeta tem uma forma de falar, tem uma abordagem. Cada profeta tem, às vezes, assim, especificidades no seu ministério, né? Por exemplo, o profeta Isaías foi um profeta que ele anunciou a vinda do rei, de Jesus como rei, né? Ele anuncia Jesus como o sofredor na cruz, mas ele anuncia também Jesus como rei. O profeta Ezequiel, ele teve um propósito também muito definido, que era para falar com a casa de Israel, era para exortar e para corrigir o profeta Ezequiel. Então, às vezes Ezequiel você lê e você vê que são palavras duras, é uma linguagem que às vezes até a gente não entende, né? Tem muita comparação, muita metáfora, mas é porque ele foi chamado com esse propósito muito específico. Quando você pensa em Daniel, por exemplo, o que você lembra? Se eu falar assim, gente, Daniel, profeta Daniel, o que vem à sua mente? Pode falar, gente. Ah, o profeta Daniel. Nada?
Credo. Daniel não é o dos sonhos? Dos sonhos, tá vendo? Por Ele exemplo. revela, Oi? revela o futuro. Ele revela É, algo que vai isso. estar por ti. As revelações do futuro, né? Os sonhos. Então, os personagens bíblicos, eles carregam essas especificidades, né? Particularidades no seu ministério. O profeta Elias, por exemplo, quando a gente fala de Elias, a gente já pensa logo em fogo, não é? Tem uma ligação de Elias com fogo, porque desceu fogo do céu quando ele estava lá com os profetas de Baal, né, e consumiu todo o sacrifício, enfim. Então veja, Deus falou sempre através de profetas. E lá em 2 Crônicas 20, quando fala aquela história do rei Josafá, que Josafá recebeu a notícia de que havia um grande exército vindo contra ele e ele ficou sem saber o que fazer porque ele não tinha o mesmo poder de guerra naquele momento. E ele fica desesperado e ele vai orar ao Senhor. E ele engrandece a Deus e ele fala: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E aí no meio, gente, olha, veja como é importante a gente buscar a Deus. No meio daquela busca ao Senhor, no meio de se humilhar, se ajoelhar diante de Deus e reconhecer que Deus era poderoso, né? E que a Deus pertence a glória, a Deus pertence o poder, levantou-se um profeta. Depois você pode conferir essa história. Levantou um profeta no meio, naquele momento, né? E vem trazer uma direção. Então, quando a gente busca Deus, sempre vai levantar uma voz para falar com a gente. Né? Uma voz profética, uma voz que vem do Senhor, que vem do céu para nos dar a direção. Então, em meio àquela dificuldade, quando ele se coloca a buscar ao Senhor, levanta-se um profeta e disse o que era para ser feito. E ele fez, e a vitória foi grande. E aí a gente tem na memória, né, o versículo que diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Esse é um dos versículos que está lá nesse capítulo, quando Josafá e todo o povo obedece à voz daquele profeta. E ali diz: ouve os meus profetas e prosperareis. Então, quando a gente ouve a palavra profética, a gente vai prosperar. Porque é a voz de Deus. E isso é tão maravilhoso, né, gente? Isso é tão grandioso, isso é tão poderoso. E quando a gente fala dos anjos? Os anjos também é essa ação de Deus na terra. Os anjos aqui, esse capítulo está explicando pra gente quem são os anjos. Que eles são ministradores, que eles são servos de quem? Nossos, daqueles que vão herdar a salvação. Os anjos de Deus, Deus designa anjos, Deus estabelece, Deus ordena anjos para estarem conosco. Desde o momento que a gente recebe Jesus, que a gente decide seguir a Jesus, que você nasce de novo, então os anjos vêm, porque os anjos estão com aqueles que vão herdar a salvação. Só que aqui no versículo 2, nestes últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho. Em toda a história, né, a gente vê desde Gênesis capítulo 3, quando o homem peca, a gente vê essa voz profética. O próprio Deus profetizou lá, né? Deus foi o primeiro profeta. Ele falou: eu vou enviar um que vai esmagar a cabeça da serpente. Eu vou enviar um que vai trazer a vitória. E Deus foi levantando profetas. E Jesus também foi esse grande profeta, o profeta. Só que aqui Hebreus traz, nesses últimos dias, porém, ele nos falou através do Filho. Será que haveria alguma coisa assim mais especial para você do que os seus filhos? Às vezes a gente recomenda pessoas, né? Eu ando recomendando a Aparecida. Eu tenho aqui um montinho de folhetinhos da Te Levo
E de vez em quando eu dou aqui para alguém, falo, ó, se você usa Uber, se você precisa de Uber, né? Já estou fazendo propaganda aqui, gente. Né? A Te Levo, é a empresa da Aparecida. Então eu recomendo. Aliás, como eu já usei, eu posso até falar mesmo, né? Eu posso mesmo recomendar. Não é assim? Agora, às vezes você recomenda um médico, você fala, não, a doutora fulana é ótima, vai nela que ela vai resolver. Não, o doutor fulano acertou lá na medicação do meu pai. A gente recomenda pessoas, é um professor, é um ajudante, é alguém, serviços variados. A gente recomenda. Por quê? Porque você quer que o outro, se eu for, por exemplo, vamos supor que quando eu cheguei aqui em Sorocaba, né, passou um tempo, eu precisei levar o carro para a oficina, enfim, e aí uma pessoa que eu confiava recomendou uma oficina. Então eu não fui em qualquer oficina, né, eu pedi uma recomendação, eu tive uma recomendação. Agora, quando você recomenda os seus filhos, um filho seu, há uma representação muito maior daquilo que você está falando. Porque você tem certeza, você tem convicção no seu coração que o seu filho vai fazer aquilo que você faria. E foi isso que Deus fez. Agora, então, nesse tempo, Deus nos falou através do Filho. Deus deu aquilo que era o seu melhor mesmo, Ele mesmo. Porque quando a gente envia um filho, quando a gente recomenda um filho, quando a gente pensa nos nossos filhos, eles são parte da gente. O que aconteceu aqui com a minha câmera? Eles são parte. Então eu estou enviando algo assim com uma força muito grande. Não que os profetas não tenham sido, muito pelo contrário. Não que os anjos, né, não tenham todo esse poder que a gente fica maravilhado. Mas Jesus Cristo foi a maior dádiva que alguém poderia oferecer. Não existe nada maior. E foi isso que Deus nos deu. Foi isso que você recebeu, a maior dádiva de Deus. Quando você falou assim, eu quero seguir Jesus. Eu quero ter Jesus dentro do meu coração. Eu quero viver essa palavra, porque Jesus é a palavra manifesta. Jesus é a palavra em carne. Enquanto os profetas, eles falavam da palavra. Saía da boca dos profetas, e sai, né? Um profeta, sai da boca dele a palavra de Deus. Agora, Jesus veio mostrar que a palavra de Deus, ela se torna o que? Carne. Lá em João, capítulo 1, diz que ele habitou entre nós, tabernaculou entre nós. O verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Porque Jesus se fez carne para ser nosso irmão. Ele deixou o seu caráter divino para se tornar carne. E aqui diz que quando ele passou todo esse processo de deixar a sua glória no céu, na sua habitação e vir à terra como homem, aqui diz que deixa eu ver o versículo. No 3, por exemplo, fala assim, tendo feito a purificação dos pecados. Então Jesus veio aqui e ele fez a purificação dos pecados. Quem poderia fazer isso? O próprio Deus. Ele é a representação do próprio Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. E ele veio fazer a purificação dos pecados.
Depois, no 4, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Veja que o texto aqui diz a ponto de se tornou. E quando fala que se tornou, é porque o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele passou o processo da humanidade. Ele se fez nosso irmão, ele se fez carne. Mas ele passou esse processo e ele alcançou um nome mais excelente que todo nome. Por quê? Porque ele fez a purificação dos pecados. Tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E aí ele tem um nome hoje que é sobre todo nome. Então esse texto está falando da superioridade de Cristo. Que coisa, né? O meu vídeo fica apagando aqui toda hora. Da superioridade do Senhor Jesus e dessa excelência que Deus, o Pai, nos enviou. Eu pergunto para você nessa manhã. Deus deu o seu melhor para você. O que você tem oferecido a Deus? Veja, a palavra, ela tem muito poder. Vocês sabem disso. Quando a gente fala, a gente está criando, a gente está liberando algo muito poderoso. Tanto para o bem quanto para o mal. Agora, Jesus é a palavra que andou na terra. Gente, você já pensou os estudiosos, os fariseus e todo o povo que esperava o Messias, que vivia essa palavra, porque os fariseus e os homens, os religiosos, que Jesus vem inclusive combater, né? Porque eles ensinavam a palavra, mas eles não viviam, e Jesus veio combater isso. Mas eles conheciam essa palavra, eles conheciam as escrituras, gente. E aí, de repente, eles veem essa escritura em carne e osso, se movimentando, curando as pessoas, libertando. Eles se deparam com a palavra caminhando pela terra, na frente deles, trazendo ensinamentos que eles nunca tinham ouvido. Nós muitas vezes falamos, mas qual é a manifestação real, palpável daquilo que nós falamos? Deus, ele é tão perfeito que ele usou os profetas por um tempo para falar, para liberar a palavra. Mas chegou um tempo em que ele fez com que essa palavra realmente pudesse ser apalpada. A gente estudou ali em 1 João, né? Que aquilo que nós vimos e tocamos, isso vos anunciamos. O apóstolo João fala, nós vimos com os nossos olhos, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nós podemos tocar, as pessoas podiam tocar na palavra. Eu quero dizer para vocês nesta manhã que a palavra, ela não é algo que fica só no ar. Ela não é algo subjetivo. Não é. A palavra de Deus, ela é algo que quando nós a colocamos em prática, ela se torna objetiva, ela se torna palpável, ela se torna assim parte de nós. A palavra de Deus não é algo subjetivo. A palavra de Deus é poder de Deus para transformar a nossa vida, para transformar a nossa mente. Ela entra entre juntas e medulas, entre as divisões da alma e do espírito. Ela tem esse poder, ela não é algo filosófico, ela não é algo que a gente fica pensando, não. A palavra de Deus, ela se manifesta em carne e osso, que é você.
É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade fazer com que a palavra que foi implantada dentro de nós se torne real. Se torne real, não, se torne palpável, se torne visível. Ele é o resplendor da sua glória, a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E tendo feito a purificação, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O 2, nestes últimos dias ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Depois aqui no 8 fala que o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Esse é o nosso rei. Ele é um rei eterno. Quando você recebe Jesus, quando você se converte a esse caminho, a essa verdade, você tem a vida eterna. E você pertence a um reino que tem equidade, que tem justiça, que é real, que você pode apalpar, que você pode experimentar. Não é só coisa do pensamento. Não é achismo, não é história da caronchinha. Esse evangelho, ele é real, ele é poder de Deus. O apóstolo Paulo que falava, né? Pois o evangelho é poder de Deus. É transformação de vida. Esse é o Jesus que nós recebemos. Esse é o Filho que nos foi dado. Então, gente, Deus nunca deixou de falar com o homem. Ao longo da história nunca deixou de falar, porque a palavra que muda, a palavra que transforma. Quando o povo de Israel ficou lá no Egito por muito tempo, né, eles ficaram sem a palavra, porque eles estavam como escravos. Eles viviam como escravos. E aí Deus chama Moisés, né, e vocês conhecem essa história, e Moisés retira o povo do Egito. E uma das primeiras coisas que acontece, quando o povo começou sua caminhada, o Senhor chamou Moisés e o povo para a liberação da palavra dele. E ali naquele monte Sinai, o povo recebeu a palavra de Deus. A palavra de Deus veio de que forma? Em meio a trovões. Veio com poder. Veio com poder de fogo. Veio com revelação. E ali Deus deu os 10 mandamentos para o povo. Essa palavra, gente, ela é fogo dentro de nós. Ela traz vida. Ao longo da história, Deus sempre deixou a sua palavra, deu os 10 mandamentos, levantou os profetas, deu direção sempre e agora nos enviou Jesus. E Jesus é o resplendor da sua glória. Ele é a imagem exata de Deus. Quando você olha para a vida de Jesus, você está vendo o próprio Deus. Ele mesmo disse isso para Filipe, né? Filipe chegou para ele e falou assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Porque Jesus começou a falar de Deus com o Pai. Eles não tinham esse vocabulário com Deus. Era Senhor, era eterno e né? É o eterno, é o Senhor, é o Criador. Mas Pai, Jesus começou a falar do Pai. No batismo dele, o Pai se manifesta e diz: esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Na oração do Pai Nosso, Pai Nosso, eles nunca tinham visto aquilo, gente. Não existia essa oração antes. Aí Jesus vai dar graças, ele fala: Pai, eu te dou graças. E aí Jesus estabelece a paternidade na terra.
Jesus veio para remover a orfandade do homem. Jesus veio para trazer, para preencher esse buraco da orfandade. Ele estabeleceu a paternidade. Ele estava dizendo: agora vocês podem chamar o Senhor, o Eterno, o Poderoso, de Pai. E aí Filipe chega para Jesus e fala: o Senhor está falando tanto do Pai, nós queremos ver o Pai. E aí Jesus fala assim: Filipe, você está comigo há tanto tempo e você ainda não viu o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Quando os religiosos questionam, né, como você está realizando todos esses milagres? Em nome de quem? Da onde vem o seu poder? Aí ele diz assim: eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. É tão lindo a interação de Jesus com o Pai. É tão maravilhoso ver que ele fazia tudo o que o Pai queria que ele fizesse. A dependência. Será que eu e você já nos apoderamos dessa paternidade de uma forma plena? Como Jesus veio nos mostrar? Será que não há nenhuma brecha nesse nosso relacionamento de pai? Será que nós conseguimos enxergar o caráter de Deus quando a gente lê Jesus ensinando, curando as pessoas? Porque Ele é isso, a palavra que nós estamos lendo hoje é isso. Ele é a representação exata do seu ser. Ele é a representação exata do Pai. Meus irmãos, vocês, nós temos sido uma representação de Deus na Terra? Se alguém for escrever um currículo seu, vai poder dizer isso? A Jo é a representação exata do Pai. Será? Fica aí a pergunta para a gente refletir, porque eu acho que a gente precisa orar sobre isso, cada um de nós. Porque sempre há mais, meus irmãos, sempre há mais. Quantas vezes eu achei que, falei, não, agora minha paternidade está resolvida, agora Deus não sei o que, né? Os nossos processos de cura, que a gente vai sendo curado, a gente vai recebendo dessa paternidade. E aí passa mais um pouquinho e eu vejo que, acho que ainda tinha mais um pouquinho aí para eu caminhar, para eu entender, para eu receber, para eu me alinhar. E tem, irmão, sempre tem, porque nós estamos numa caminhada até chegar o dia perfeito, diz a palavra de Deus. Que o justo ele vai caminhando de glória em glória até chegar o dia perfeito. Paulo também fala de glória em glória, cada dia um passo a mais. Cada dia que a gente caminha nessa palavra verdadeira, nós estamos mais parecidos com o Senhor Jesus e mais perto de poder dizer, somos representação exatas do Pai. É uma responsabilidade muito grande, né, que nós temos. Nós amamos Jesus, nós queremos o Jesus que nos conduz ao Pai, que nos dá intimidade com o Pai. Nós amamos Jesus porque Ele trouxe a graça de Deus, se manifestou. Mas nós precisamos ser informados que há uma grande responsabilidade. Porque Jesus veio deixar um modelo para nós. Jesus é o nosso modelo. E se a Bíblia está falando isso aqui dele, que ele é a representação exata do seu ser, do ser de Deus, nós somos irmãos de Jesus. Ou a gente corre e caminha para corrigir aquilo que nós precisamos corrigir, para buscar mais o Senhor e para ser mais parecido com Ele. Ou nós não somos filhos de Deus, ou nós não somos irmãos de Jesus.
Bom, então, eu achei isso aqui muito interessante, os profetas, né? Eu comecei a falar aqui dos profetas, que cada um tinha propósitos assim bem definidos. Por exemplo, o profeta Samuel foi um profeta que escolheu reis. Os dois reis, né? O primeiro rei e depois o rei mais importante, Saul e Davi. E Samuel também tem uma característica linda que é a intercessão. Gente, Samuel, ele fala com o povo desobedece. O povo assim quer fazer o que quer. Sabe aquele filho rebelde que você fala e a criança, não, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Assim era o povo com Samuel. E Samuel ficou chateado. E Deus falou assim, Samuel, não liga não fica chateado não, porque eles estão rejeitando a mim. É a mim que eles estão rejeitando, não é a você. Por quê, gente? Porque Samuel não falava por ele. Não era a palavra de Samuel, era a palavra de Deus nele. Então, quando você fala algo para uma pessoa de Deus que ela não aceita, não é contra você, não é a sua palavra, é contra Deus. Aí é uma responsabilidade dela com Deus. Né? Se você é esse instrumento e você é, então quando você fala algo, né, e aquela pessoa ela não dá bola, não aceita, não concorda, não quer saber, não é contra você, nem fique ofendido. Né? Samuel era este homem, esse profeta, que ele era um intercessor. Mas aí quando o povo se arrepende, que Samuel deu uma boa chamada no povo, né? Samuel foi contando toda a história. Olha, aconteceu assim, Deus chamou, Deus livrou vocês, Deus fez isso e fez aquilo. Contou toda a história, fez eles lembrarem de todas as bênçãos de Deus. Agora vocês estão pedindo um rei igual às outras nações, coisa que o Senhor não queria. E aí eles se arrependem, eles falam, intercede por nós. E aí Samuel fala assim, longe de mim, deixar de interceder por vocês. Esse era o coração de Samuel. E às vezes não tem pessoa, gente, que você tá ali aconselhando, que você tá ali orando por ela, ela não te ouve, ela faz o que ela quer. Aí quando ela se vê na situação difícil, ela corre para você, ora por mim. Não dá vontade de você falar assim, se vira agora, vai orar você. Mas o profeta Samuel nos ensina que não é assim que a gente deve agir, porque ele fala, longe de mim, deixar de interceder por vocês. Porque ele tinha consciência do papel dele de intercessor e de profeta de Deus. Ele não era porque ele queria, era porque ele foi. Lembra da história dele, como ele nasceu? Que Ana entregou, né? Então, ele tinha essa característica muito forte de intercessor. O profeta Daniel, conhecido, né, pelos sonhos, como a gente falou, pela sabedoria. A excelência que ele tinha, né, na revelação e também o arrependimento. Daniel ele não teve problema em se ajoelhar diante de Deus e se arrepender pelos pecados do povo, da nação. Não era dele não, era do povo. Mas ele se incluiu e se arrependeu. Então Deus nunca deixou de falar e agora ele vem falar de que forma? Através do Filho, né, a quem ele designou herdeiro de todas as coisas. Então, só para a gente ir encerrando, o Filho, ele é a palavra do Pai. Né? Jesus andando na terra, gente, e Jesus está aí com você hoje. Jesus está aqui comigo. Ele está no nosso meio, porque ele disse isso, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. É a palavra de Deus viva andando no nosso meio. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. Nós estamos aqui reunidos em mais de 3. Jesus está presente. Então nós temos essa palavra viva, transformadora, que cura, que nos ensina a paternidade, que muda a nossa vida. Então ele é a palavra, está lá em João 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E depois no 14 diz que João 1:14
diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então ele é a palavra manifesta, ele é a palavra palpável para mim, para você. Ele é o Filho, né? Aqui o texto está dizendo que falou-nos através do Filho, a quem designou o herdeiro de todas as coisas. Lá em Romanos 8,17 diz que nós, quando nos convertemos, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo, porque Cristo é o herdeiro, mas nós somos irmãos dele, então a gente é co-herdeiro. Eu e você somos co-herdeiros com Cristo. E aqui está dizendo nesse texto de Hebreus que ele é herdeiro de todas as coisas. Todas as coisas que pertencem ao Pai pertencem a Jesus. Automaticamente, todas as coisas que pertencem ao Pai pertencem a você. Você consegue entender isso? Eu não consigo entender muito bem isso. Porque Deus é muito grandioso. Ele é a grandeza, Ele é a riqueza, Ele é a generosidade, Ele é o amor, Ele é o poder, né? E nós somos herdeiros disso. Então, a gente entende até certo ponto, né? Por meio dele se fez o universo. Gente, é esse Jesus que nós servimos. Olha, essa palavra hoje vem trazer uma convicção muito forte para nós, porque a gente está vivendo em meio de tantas coisas, tantas falácias, tantas filosofias vãs, tantas coisas, tantas religiões. Agora, o nosso Jesus é o Filho de Deus e por meio dele se fez o universo. Olha a quem você serve, olha a quem você está seguindo. Aquele por meio de quem se fez o universo. Quando você olha, eu estou vendo aqui árvore, eu estou vendo o céu, nuvem, você vai ver a lua, o sol. Quando você olha a natureza, quando você olha os planetas, foi por meio de Jesus Cristo que isso foi feito. Foi por meio desse Jesus que é seu irmão, que é seu mestre, que é o seu salvador. É esse Jesus que salvou você. Não é uma pessoa que viveu lá não sei quanto tempo e morreu e está sepultado. Você vai lá no cemitério, você vai achar a plaquinha. Esse foi fulano de tal. Não é. É o Criador do universo. Olha, eu estou falando essa palavra hoje porque a gente precisa viver nesse poder. Não é qualquer pessoa que nós servimos. Não é, gente. Não é. É um Deus tão poderoso. É um Jesus tão poderoso. Aquele que fez a purificação dos seus pecados. Ele é esse poderoso aqui que fez o universo. Deixa eu ver. João 1,3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito existiria. Se você quiser ler também tem Colossenses 1,20 e Colossenses 1,15. Representação exata do seu ser, já falei um pouco, né? Mas está aqui em João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Então ninguém viu a Deus. Mas agora Deus foi revelado através do Filho, do unigênito, que se tornou primogênito. Fez a purificação dos pecados, está aqui no versículo de Hebreus, né? Nome mais excelente que dos anjos, está à direita da majestade. E lá em Efésios 2,6, também fala que nós estamos assentados com Cristo aonde? Nas regiões celestiais. Vocês lembram desse dia que a gente falou sobre essa palavra, que nós estamos assentados com Cristo à direita do Pai? Nós estamos com Ele. Você tem noção, gente, do que realmente é a sua vida em Cristo? Você está sentado com Ele nas regiões celestiais. Então veja,
Tem um outro versículo aqui que eu quero ler, gente, que é 1 Coríntios 1,18. Pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Olha, a cruz tem uma palavra. Qual é a palavra da cruz? Jesus. Jesus é a palavra da cruz. Na cruz foi dito assim: está consumado. Essa é a palavra da cruz, vitória. Na cruz foi dito: perdoa-lhes. Perdoa aqueles que estão me afligindo, Senhor. Perdão, a palavra da cruz é perdão. Na cruz foi dito: entrego o meu espírito. Então é um lugar de entrega. Da cruz vem essa palavra de entrega. Na cruz também foi dito: estarás comigo no paraíso. É uma palavra de esperança. Da cruz vem a palavra sacrifício. Então, quando Paulo diz assim, ó, já estou crucificado com Cristo, significa que Paulo tinha essa convicção do estar consumado. Tudo foi feito, o mal foi vencido. Paulo tinha a consciência da responsabilidade que ele tinha de perdoar, de se entregar completamente, do sacrifício a ser feito, porque essa é a palavra da cruz. Olha o que está dizendo o texto, porque para muitos a palavra da cruz ela é insensatez. Por que é insensatez a palavra da cruz? Porque quem é que morre por um monte de gente que está pecando? Quem é que perdoa a gente que está te ofendendo? É insensato isso, porque o sensato é você morrer por aquele que faz o bem, é você perdoar aquele que te ama, que de repente falhou ali com você, não quem está te matando. Porque é insensatez você se entregar completamente a Deus e dizer, não vou fazer minha vontade. Eu vou fazer a vontade de Deus. No mundo onde está se dizendo assim, não, o que importa é você ser feliz. É você viver suas vontades. É fazer o que você tem vontade. Não é essa a ladainha de hoje? Essa eu acho que é uma das frases mais importantes hoje. Mais importantes não, mais faladas, né? Mais em voga. Você pode ser o que você quiser. Não, não é. Se você está em Cristo, você tem que ser o que Deus quer. Faça-se a tua vontade, Senhor. Então, essa é a palavra da cruz. E eu quero perguntar para você o seguinte: qual é o currículo das pessoas que você segue? Por exemplo, gente, eu vou falar meu currículo, né? Eu poderia falar assim, ó, meu nome é Sueli Freitas de Souza, eu nasci em Osasco, São Paulo, eu morei tantos anos lá em Campo Grande, o nome do meu pai, o nome da minha mãe, eu tenho tantos irmãos, nananana. Eu estudei música no Conservatório Brasileiro de Música, eu fiz uma pós-graduação assim, assim, assado, depois eu fiz isso, isso e isso, nesse período eu fiz esse curso e tal, então eu sou uma profissional. Eu fiz o seminário teológico, esse é meu currículo. E o seu, qual é? Qual é o currículo do seu pastor? Qual é o currículo do seu professor? Qual é o currículo do seu marido? Da sua esposa? Todos nós temos um currículo. Todos nós temos um histórico. Hebreus está nos apresentando o currículo de Jesus, o Filho de Deus. Ele é a representação exata do seu ser. Qual foi a faculdade de Jesus na Terra? Em que Jesus se especializou? No sacrifício da cruz.
Jesus se especializou no sofrimento. Ele foi especializado no sofrimento, porque ninguém tem essa especialização. Ninguém sendo puro e santo, sem pecado, foi afligido como ele e morreu como ele, para dar a vida por mim e por você. Esse é o currículo de Jesus. E por ele passar por esse processo, Deus o exaltou e deu para ele um nome que é sobre todo nome, maior que o nome dos anjos. Sendo ele a própria palavra, cumprimento da palavra de todos os profetas que vieram antes dele. E que nos capacita a sermos também profetas. E a falarmos essa palavra que nos transforma, essa palavra que muda vidas. A manifestarmos Jesus através do nosso corpo físico, através das nossas atitudes, através das nossas palavras verdadeiramente. Esse Jesus, que tem esse currículo, que passou esse processo, nos capacita para vivermos uma vida santa e irrepreensível, conhecendo a Deus através dele. Quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente vê Deus. Quanto mais a gente age igual a Jesus, em humildade, em submissão ao Pai, quanto mais a gente acredita na nossa identidade de filho de Deus, mais nós estamos honrando a Deus, mais nós estamos sendo parecidos com Jesus, mais nós estamos caminhando para aquele versículo que diz: vocês farão obras maiores do que essas que eu fiz. Eu vim apenas mostrar como vocês têm que fazer. Eu vim mostrar como deve ser feito. Eu vim mostrar como se é filho. Eu vim mostrar como vocês podem trazer o céu na terra. Eu vim mostrar qual é a conduta de vida que vocês têm que ter. Muito mais elevada do que vocês pensavam que era só não adulterar. Não, se você pensar nisso, se seu coração estiver cheio disso, você já está pecando. Eu vim mostrar a verdade. Ele diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Jesus veio resolver todas as coisas, nos revelar todas as coisas. Ele é a revelação. Paulo disse assim: eu dou graças porque eu fui chamado para esse mistério, para trazer esse mistério que estava em oculto, mas que agora nos foi revelado. Jesus é a revelação maior do Pai, máxima, não há outro nome, nunca haverá. Ele é o eterno, ele venceu a morte. Eu quero encerrar com o texto de Apocalipse, que diz, Apocalipse 1, versículo 18 em diante. 18, é o 18. Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu sou o que vivo, eu fui morto, mas eu revivi, e tenho as chaves da morte e do inferno. Todo poder foi dado a Jesus Cristo. Toda autoridade foi dada a Jesus Cristo. Quando você se decidiu, quando você ouviu lá na igreja, não sei como foi a sua conversão, mas você ouviu o pastor falando assim: quem quer aceitar Jesus, levanta sua mão. Quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Talvez você tenha ouvido isso pela internet. Talvez foi de uma outra forma, alguém na sua casa que falou assim: você quer aceitar Jesus? Quando você tomou essa decisão, é a esse Jesus que tem a chave da morte e do inferno, que está vivo para todo sempre. É a ele que você serve. O currículo dele não é igual ao de ninguém na terra. Por melhor que seja, gente, os nossos mestres, os nossos líderes, né? Nós honramos isso. Nós olhamos para as pessoas que nos aconselham, que cuidam da gente, para os nossos pastores com honra, com temor ao Senhor. Reconhecemos o trabalho de cada um, dos nossos irmãos, né? Que trabalham junto com a gente, que oram pela gente, nós reconhecemos isso. Mas eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor Jesus fez tudo isso a ponto de morte. Que o Senhor fez tudo isso a ponto de ir para a cruz. O currículo dele é incomparável. Eu vou cantar um pedacinho de uma canção que eu gosto demais.
Demais, demais, demais. E enquanto isso, eu queria que você fizesse a sua oração. Sabe, o Espírito Santo deve ter falado com você alguma coisa. Você vai orar agora, né? Ou você declara o seu amor por esse Jesus, que é incomparável. Ele é incomparável, não há ninguém. Não há ninguém que se compara ao Senhor. De manhã ao despertar, de manhã ao despertar, de manhã ao despertar, quero Cristo, quero Cristo, quero Cristo, você pode o mundo ter, quero Cristo. De manhã ao despertar, de manhã ao despertar, de manhã ao despertar, quero Cristo, quero Cristo, quero Cristo, você pode o mundo ter, quero Cristo. Senhor Jesus, o Senhor é a nossa escolha. Nós escolhemos pelo Senhor. O Senhor é a representação exata do Pai. Nós queremos te pedir perdão porque muitas vezes nós não somos essa representação. Muitas vezes nós não nos parecemos com o Senhor. E a tua palavra nos exorta e nos ensina para que a gente caminhe em santificação, cada dia mais buscando ser parecido com o Senhor. Porque somos filhos de um Deus santo, poderoso, zeloso, cheio de amor, de perdão, de bondade, de justiça. Perdoa-nos, Pai, todas as vezes que nós andamos, que nós nos viramos para o lado contrário do caminho onde a gente pode ser parecido com o Senhor. Mas nós, nesta manhã, Senhor, queremos abrir o nosso coração e decidir caminhar cada dia mais para nos tornarmos seus imitadores. Tua palavra diz: sede imitadores de Deus, termos o teu caráter, falarmos como o Senhor fala, pensarmos como o Senhor pensa. O teu nome é acima de todo nome, Jesus. E nós te damos graças porque quando o Senhor passou todo o seu processo de sofrimento, o Senhor se assentou à direita do Pai nas alturas. E quando nós somos ressuscitados pelo poder do Pai, nós também estamos com o Senhor neste lugar. Senhor, que todo engano e mentira que foi colocado na nossa mente, toda incapacidade, Senhor, todo pensamento de incapacidade. Muitas vezes a gente mesmo se despreza, Senhor, não acredita no teu poder em nós, que o teu poder nos transforma, que o teu poder nos torna filhos. Ó Senhor, nos ajuda a caminharmos e vivermos a tua palavra perfeita. Assim nós oramos, Senhor. Te entregamos a nossa vida, que esse dia seja um dia onde a nossa mente, o nosso coração sejam transformados e renovados para um novo tempo, Senhor. Que nós possamos fixar o nosso olhar no Senhor, que é eterno, que tem as chaves da morte e do inferno. É o Senhor que tem o poder e a autoridade. Ajuda-nos a viver assim, Senhor. Em nome de Jesus, amém.